Oi, gente, como é que vocês estão? É muito bom estar aqui de novo com vocês, sério, muito, muito, muito bom. E poder compartilhar um pouco mais das coisas que Deus tem feito na nossa vida, na nossa casa e na correria, né, desses dias que tem se sucedido aí. Como vocês sabem, eu tô na minha segunda gestação, então tem muita coisa mudando, né, comigo, no meu corpo, na minha mente. Eu falo que a gestação da Radassa, ela foi sentimental, mas eu diria que ela foi um pouco menos que a da Rebeca. Mas isso daí é assunto para um outro vídeo, para uma outra jornada nossa. Então eu quero hoje compartilhar com vocês algo sobre o Ministério Infantil, ou Ministério Kids, eu não sei como é que você chama na sua igreja. Departamento de Crianças, eu não sei. Mas eu trouxe hoje 6 características para a gente conversar da pessoa que trabalha no Ministério Infantil, do ministro de crianças, do discipulador, do professor, do educador. Eu não sei como você chama na sua igreja, mas isso se aplica a igrejas evangélicas, cristãs. Essas características podem se aplicar também, por que não, ao ministro de catequese, não é verdade? A você mesmo que está discipulando às vezes, o seu filho em casa, como um discipulador em casa. Então, sem mais delongas, eu quero trazer para vocês hoje essas 6 características dessa pessoa que lida com crianças na igreja. Vamos lá? A primeira característica muito interessante é ela entender que ela é um exemplo de vida cristã. Não, né, de vida. Por que isso, Amanda? Por que eu tenho que ser um exemplo? Se você decidiu, se você escolheu o Ministério Infantil, você tem que entender que você é um exemplo e aquelas crianças elas vão seguir. Com certeza você já deve ter visto vídeos de crianças em que elas imitavam os pais, imitavam as pessoas à sua volta. A criança, ela é arrastada sim pelo exemplo e não pelo que nós falamos simplesmente. Ensinar a criança, quando a Bíblia fala no caminho que deve andar, é justamente nós mostrarmos com as nossas atitudes quem é Deus, como nós podemos servi-lo, como nós podemos conversar com Ele, o que é a oração, como é essa conversa, esse diálogo com Deus. Tudo isso, quando você é um exemplo de vida cristã, começa a fluir, certo? Um segundo ponto aqui é a habilidade de gerir conflitos. Mas eu vou ter que ficar gerindo conflito agora? Não tô dentro de uma empresa, dentro de um... Mas, gente, assim como nós, adultos, crianças são seres humanos, elas têm os seus conflitos, tanto internos quanto externos, às vezes dentro de casa, às vezes com um coleguinha. E você tem que aprender a gerir esse conflito. Eu estava numa palestra que eu dei esses dias sobre você tomar cuidado como você, né, conversa às vezes com a criança. E é muito interessante, porque até essa capacidade de gerir conflitos, eu tenho 2 filhas. Já pensou se eu chegar numa criança que está lá tendo uma discussão, uma conversa mais acalorada com a minha filha, e ao invés de eu conversar como professora em sala de aula, eu já soltar uma voadora como mãe? Não, eu tenho que saber gerir o conflito e também as minhas emoções. Tá? Nesse gerir conflitos também entra aí o gerir as emoções também. Nós temos que aprender a gerenciar as nossas emoções. Ensino de forma acessível. Ah, o que é isso? É você entender qual que é o seu público. Se você está lidando com crianças menores, o que eu posso fazer? Eu posso preparar o material reciclado, eu posso trazer de repente utensílios de cozinha para contar história, posso montar uma maquete. Você tem que trazer de uma forma que as suas crianças entendam, que seja mais fácil o entendimento delas. Paciência e gentileza. Ninguém merece, e principalmente as crianças, sabe? Elas não precisam de um professor dentro de sala de aula, um discipulador, como eu falei, que ao invés de cuidar delas, de amá-las, de protegê-las, tá sempre despejando tudo aquilo que aconteceu no trabalho, em casa, em cima delas. Como eu falei, gerir as nossas emoções.
Você tá lá dentro, você tem que cuidar daquela criança também. Mais um ponto é a criatividade e a capacidade de se adaptar. Como a gente viu lá no ensino de forma acessível, você também tem que soltar sua criatividade. Às vezes até se fantasiar do personagem. Sim, por que não? Esses dois estão intimamente interligados. Você trazer à tona algumas coisas que você possa usar. Como você tem, eu posso usar utensílio de cozinha para contar uma história? Posso, por que não? Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui alguns vídeos com histórias com materiais inusitados, com apetrechos que você pode usar para contar histórias para as crianças, tanto dentro quanto fora da igreja mesmo, que sejam diferentes e, por que não dizer, muito mais criativos, que às vezes a gente se perde só falando com eles. Eles não são adultos. E na maioria das vezes eles precisam do acesso visual. E o último ponto aqui dos 6 pontos é o amor e o cuidado. Para tudo que você for fazer, tenha o amor e o cuidado. Sabe? Não fica pensando muito, olha, eu tô fazendo isso por obrigação. Se é por obrigação, para. Se é porque não tem ninguém, eu já falei isso algumas vezes para algumas pessoas. Se é porque não tem ninguém, não faça. Se é porque alguém falou que você precisa tampar um buraco, é mais fácil não fazer, gente, do que deixar de fazer algo com amor e com cuidado. As nossas crianças precisam disso. Amor, cuidado, respeito, todos nós precisamos. Mas quando a gente trata da infância, é ainda mais delicado. Então eu queria trazer esses 6 tópicos hoje para vocês. E espero que ajude muito no seu ministério infantil, na sua igreja, né, na sua catequese, onde for que você precisar usar, até mesmo dentro da sua casa com os seus filhos. E agora, a novidade. Vamos lá? Gente, eu tô aqui para compartilhar com vocês também que eu tô disponível com o meu curso, as minhas capacitações. Sim, as minhas capacitações para Ministério Infantil. Isso mesmo. Já faz um tempo que eu tava trabalhando nisso. E para glória de Deus, saiu e tem sido uma bênção. Eu postei ontem, quem me tem no Instagram viu um pouquinho da capacitação que a gente fez lá na Igreja Missionária de Itajubá, do pastor Claudemir. Foi um momento, nossa, fantástico, incrível. E eu quero convidar você também a participar dessas capacitações, a entrar em contato, conversar sobre a sua equipe, ver a necessidade da sua equipe comigo e aí a gente trazer uma capacitação. Tem desde a capacitação no início, que foi a que eles fizeram, para você ter uma base geral de Ministério Infantil, de infância, certo? Até capacitações mais específicas sobre autismo na igreja, sobre inteligência emocional, como lidar, né, gestão de conflitos. Então, vai ser assim uma honra poder trazer isso também para vocês. E se vocês gostarem e quiserem, a gente continua trazendo um pouco mais desses conteúdos para cá, tá bom? Agora eu vou lá porque hoje o dia tá bem corrido. A Daça não tá aqui, preciso não estar chorinho nem fala dela, mas eu já vou buscar ela já já. E é isso aí, gente. Um grande beijo. Eu sou Amanda Jesuíno, completamente descabelada, apaixonada por Jesus. E até a próxima.